Estamos ao vivo! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, seu rico e sua rica. Você que é uma pessoa próspera, abundante, seja muito bem-vindo e bora tocar o terror na terra. O Pablo me convidou para dar essa aula. Hoje é mais um daqueles dias que nós vamos trabalhar o que é a desconstrução. Essa desconstrução, você fez a tarefa de ontem, desenhou, o Pablo chama de cara de batata, conseguiu ressignificar os sentimentos, listou tudo aquilo que estava no seu coração, conseguiu fazer? Não adianta você apenas consumir conteúdo. Pare de consumir conteúdo. Seja alguém de ações práticas. Porque o que vai te levar para uma próxima fase não é o conhecimento cognitivo, mas são as ações que você faz. São todas as tarefas que são executadas. Existe um processo na construção. É tudo aquilo que eu recebo do mundo, passo por uma transformação e essa transformação gera um transbordo, uma devolutiva para o mundo. Então, o que vai fazer realmente você mudar são as tarefas que geram essa transformação, é a ação. Porque se você apenas escuta, isso passa e segue para lá, sem mudança nenhuma em você. Você precisa ressignificar todos os seus caminhos. Como que eu faço isso? Substituindo os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Tem um texto lá em Isaías que fala que eu preciso ter ouvidos de discípulo. É o ouvido que está aberto para aprender. E hoje a gente vai falar muito sobre a necessidade de ser aprovado. E da onde que vem isso? Então, a prepotência não me deixa ouvir, o orgulho não me deixa transformar e a timidez não me deixa transbordar. Bora vencer isso? Peguei Lucas, capítulo 6. A gente vai lá para a parte onde ele fala sobre o prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quando ele foi pregar as bem-aventuranças, e já no começo do texto, Jesus ele deixa uma separação. Ele fala o seguinte: existe a multidão, existem os discípulos. E o que difere um do outro? Difere que um ouve e outro pratica. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Quer dizer, o que a gente está fazendo agora? Implodindo crenças, paradigmas e bloqueios que você tinha para construir algo maior. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as praticas é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi. Como está entendendo que está implodindo, você vai começar a ampliar o seu terreno. Como que eu compro terreno? Através de conhecimento. Conhecimento, ele me traz uma maior amplitude de terreno. E a construção vai acontecer sobre aquilo que eu vou fazer. Bora acelerar no dia de hoje, então. Bora construir e falar sobre necessidade de aprovação. Tem um texto que está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens, se ele estivesse procurando agradar a Deus? Se esse estiver buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe que a maioria das pessoas no mundo, elas têm, em algum grau, a necessidade de aprovação. Por quê? Porque nós somos seres de comunidade, nós somos feitos como uma comunidade. Você está hoje para desconstruir essa necessidade de aprovação. O que é uma necessidade de aprovação, Tiago? Necessidade de aprovação é um bloqueio. O que é o bloqueio? Bloqueio é como um muro numa estrada. Você está numa estrada, vou mostrar aqui. Você está numa estrada, isso aqui é uma estrada, isso aqui é uma estrada. E o que são os bloqueios? Os bloqueios são os muros. São os muros nessa jornada. Então você vinha aqui numa estrada, você estava vindo numa estrada, essa longa estrada da vida, eu não posso parar, a certeza. Por que alguém para? Porque nessa estrada da vida nós temos o quê? Muros. O que são esses muros? São os bloqueios. Que foram construídos por quem? Por pais, avós, treinadores, professores. Alguém construiu esse muro para falar o seguinte: você não pode ir adiante, porque existe um muro existe uma estrada chamada riqueza. Presta atenção. Existe uma estrada chamada riqueza. Essa estrada é uma estrada chamada riqueza. Só que seu pai teve medo de ficar rico. O seu avô teve medo de ficar rico. Você cresceu numa família com problemas de riqueza, problema de ambiente, problema no ambiente. E aí eles falam o seguinte: não, riqueza não é para todo mundo. Ser rico é difícil, rico não vai para o céu. Ele começou tijolinho após tijolinho construindo um muro. Você que ia vir aqui, ó, presta atenção, você que estava vindo andando aqui na estrada,
no muro. E sabe o que aconteceu? Alguns de vocês até hoje continuam construindo esse muro. Toda vez que você fala que é caro, que não dá, que pode ser para amanhã, que vai não sei o que, deixa de fazer, é mais um tijolinho que você está fazendo nesse muro. Então, bloqueios são muros que acontecem na sua vida. Aí você fala o seguinte, não, eu preciso ir lá na minha vida dos sonhos, que ela fica no final da estrada. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você precisa ir para lá, pro final lá. Aí você fala, vou escalar o muro. Então você escala o muro da escassez. Escala o muro da escassez. Sabe o que acontece um pouco mais à frente? Eu estou te mostrando, fazendo imaginar para te mostrar que aqui na frente existe um outro muro chamado necessidade de aprovação. E aí você escala, vocês estão comigo? Você escala. Deixa eu te mostrar aqui. Não, eu preciso te mostrar. Pera aí, vamos fazer aqui. Ó. Eu vou te mostrar aqui no computador. Tá aqui. Ah, opa! Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Esse aqui, opa, dá pra fazer. Esse aqui é a estrada, presta atenção. Esse aqui é a estrada. Estrada da vida. Você tá aqui e a sua vida dos sonhos, ela tá aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então você começa essa jornada. Aí alguém fala, não pode enriquecer, não. Aí bota um muro. Botou um muro. Como que alguém vai passar? Não consegue nem ver, mas ela tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Só que não consegue mais. Aí depois vai outra pessoa, necessidade de aprovação. Vai lá e coloca mais um muro. Pô, presta atenção, começa a olhar quantos muros você vai tendo nessa jornada da vida. Por que eu tô te falando isso? Porque os bloqueios são muros que você precisa enfrentar todos os dias. O que a gente vai fazer? Implodir. Pum! Crenças, bloqueios e paradigmas. Chegou a semana de você explodir esses muros que te impediu de ampliar o seu terreno. E correr exatamente na jornada da vida. Então, bloqueios é tudo aquilo que te impede de viver a vida dos sonhos. Como que eu faço isso, Thiago? Mudando o ambiente. Como que eu faço isso? Mudando aquilo que você consome. Como que eu faço isso? Aumentando o meu nível de maturidade. Escreve aí. Eu preciso ampliar o meu nível de maturidade. Como que eu quebro meus bloqueios, Thiago? Anota aí, subindo o nível de maturidade. Eu tenho explicado muito isso para as pessoas. Por quê? Porque alguém que não consegue enriquecer só por causa do nível de maturidade. Eu estou te explicando como explodir esses muros com o nível de maturidade. Por quê? Porque uma criança, e quem tem criança sabe, não consegue explodir um muro. Uma criança vai ali no muro, ela não tem repertório, ela não tem maturidade para quebrar isso. Você, que é mais maduro, você sabe o que fazer. Então, a primeira coisa que você precisa para quebrar um muro, anota isso aí, é intencionalidade. Eu preciso ser intencional para quebrar esse muro. Como que eu sou intencional? Reconhecendo, fala o seguinte, existe um bloqueio de escassez em mim, existe um bloqueio de autoimagem, existe um bloqueio de não merecimento, existe um bloqueio. Você precisa olhar e falar o seguinte, eu não estou vivendo a vida dos sonhos porque existe um muro que está impedindo eu avançar para a minha vida dos sonhos. Eu preciso estar consciente para isso daí, eu preciso ser intencional. O que é ser intencional? Está aqui no mapa da riqueza, olhando todos os dias e criando o quê? As minhas tarefas. Fazendo o que precisa ser feito todos os dias. Entrando em ação em todos os dias. Lembra que as pessoas criaram muros, não foi para te paralisar, foi para te proteger, segundo a teoria delas. Porque aquelas vidas dos sonhos, de riqueza, por exemplo, não te levava ao céu, era sujo, era ilícito. Por isso que elas falam assim, não. Cria um muro para te colocar dentro de um cercadinho, para você não avançar. Qual é o problema? Que alguns cresceram dentro desse cercado, desses muros, e não conseguem enxergar a vida do outro lado. O que eu estou te convidando? Para você dar uma espiada e falar, existe algo muito maior lá do outro lado que eu ainda não conheço. Então a primeira coisa que você tem para explodir seus bloqueios e fazer uma desconstrução é ser intencional. Então eu tenho uma intenção de estar aqui hoje. Segundo, é criar uma imaginação. O que é imaginação? Imaginação é fé. Então, o segundo passo é fé, e fé significa imaginação. Eu preciso imaginar como vai ser a minha vida dos sonhos, porque se você não imaginar o que vai ser você depois da jornada do MDR, você não continua no processo. Sabe por que apenas 6% das pessoas que compram um infoproduto, elas chegam no final? Porque são as pessoas que são maduras durante o processo. Porque os nossos alunos, 70% deles continuam nos programas, porque a gente faz ter fé e imaginar quem vai ser você pós essa jornada. Não adianta nada você receber um mapa e olhar para esse mapa e dobrar ele novamente. Não. Ei, presta atenção. Estou te dando um mapa e imaginando como vai ser você chegando do outro lado. 6%. Existe uma métrica de algumas empresas grandes do mercado que diz 6,76% das pessoas não concluem os cursos online. E o nosso ecossistema, ele aumenta para 76% por causa da forma que a gente dá, a nossa didática, os nossos programas, tudo mais, ela aumenta para 76%. Por quê? Porque eu te faço espiar do outro lado lá. Quando você olha, quem vai ser você depois de consumir, de praticar o mapa da riqueza?
Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter essa imaginação. Alguém não chega no final, por quê? Porque nos bloqueia. E é exatamente por isso que nós entendemos precisa ter uma semana da desconstrução. Precisa desconstruir crenças, bloqueios e paradigmas, tudo isso que te impedia de olhar para o outro lado. Por que eu preciso ter uma imaginação, Thiago? Anota aí. Porque numa imaginação você cria um ambiente. E ambiente não é físico, ambiente é uma atmosfera. Eu começo a criar um ambiente. Esse ambiente, essa atmosfera, de, por exemplo, eu preciso vencer a necessidade de aprovação. Eu preciso vencer a necessidade de aprovação, que é o que a gente está falando hoje. Você só consegue se enxergar lá na frente e criar um ambiente na sua cabeça. Por quê? Porque o quarto nível da maturidade é a constância. Se você não for constante naquilo que você faz, cai no meio do caminho. Qual é o grande problema das pessoas? Quando você lê o livro de Tiago, ele fala, Tiago, irmão de Jesus, ele fala o seguinte: não pensa você que vai receber algo de Deus sem constante em tudo que faz. Existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. Isso é triste demais. Existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. Então, bora quebrar esses muros. Preciso ser intencional, preciso ter fé, eu crio um ambiente, sou consistente. Quando você é consistente nisso, começa a gerar uma nova identidade. Você começa a se olhar diferente. A galera tá chegando aí, achava que era às 7 horas, 6 horas, onde o Pablo falou, 7 horas é só segunda-feira, encontro com ele. A semana toda vai ser às 6 horas da manhã. Amanhã tem aula às 6 horas da manhã. Depois que eu começo a subir esse nível de maturidade, eu chego ao nível de identidade. Olha só que importante isso. A minha identidade constitui em eu ser intencional, criar fé, criar um ambiente, ser constante. Eu crio uma identidade. Já mostra que o muro ele começa a cair nesse momento de maturidade que eu tenho. Quando eu tenho a minha identidade, eu começo a gerar resultados. E quando eu gero resultados, eu deixo um legado, que é o sétimo nível de um crescimento de maturidade. Eu deixo um legado. Você quer deixar um legado para seus filhos? Quer deixar um legado na sociedade? Quer deixar um legado nesse mundo? Aumente o nível de maturidade para destruir esses muros chamados bloqueios e o que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar, só fiz introdução. Até agora só foi a introdução da aula, eu nem entrei na aula ainda. É o que a gente vai tratar, esse problema de necessidade de aprovação, que é o que mais ferra as pessoas nos níveis atuais. E aí perguntou quais os níveis de maturidade. A Nena está perguntando. Anota isso daí. Intencionalidade, fé, ambiente, constância, identidade, resultado e legado. Querem colocar aí, então, anotar novamente? Eu gostei que o Felipe falou. Vou derrubar o muro com dinamite. Você é uma bomba nuclear. O problema é que estão deixando uma bomba nuclear dentro de um cercadinho e ela nunca foi acionada. Hoje chegou o dia de você acionar essa bomba nuclear chamada eu, chamado Felipe, Gize, Antônio, Jaqueline, Jacira, Nani, Felipe, Thelma, Everton, Pedro. Você foi chamado exatamente para isso. Então anota de novo, quem puder anotar nos comentários aí, que vai ser mais rápido, anota isso daí. Intenção, fé, ambiente, constância, a Nani colocou aqui, ó. Intencionalidade, fé, ambiente, constância, identidade, resultado, legado. Então escreve, bora
explodir esses muros. Então vamos lá, então. A maioria das pessoas no mundo, elas, em algum grau, elas têm uma necessidade de aprovação. Por quê? Porque elas fazem parte de uma comunidade. E esquece que é o único que precisa te aprovar foi Deus. E ele já te aprovou. Não precisa que as outras pessoas te aprovem. Por quê? Porque as outras pessoas vão te aprovar conforme o mundo delas e não conforme o seu mundo. Porque as pessoas não conseguem enxergar aquilo que você está enxergando. Elas apenas vão ver aquilo que você veio. Aí alguém, você me fala, mas eu não consigo ignorar a opinião dos outros. Ah, isso me afeta demais. Ah, se eu parar de agradar, ninguém vai querer estar comigo. O que acontece? Depende da aprovação dos outros. E sabe o que acontece? Mesmo que você tenha realizado tantas coisas, muitas conquistas, depende dos outros. Posso te falar? Mais vale você falhar do que depender da aprovação de outros. E sabe de onde vem isso? Desde a infância. Todas as crianças dependem da aprovação dos pais. E é o que as fazem se sentir amadas. O único que precisa ser aprovado por pessoas são as crianças. Se você não der um basta nisso, acaba virando escravo. Alguns de vocês são escravos de outras pessoas. Tamanho escravos que vivem uma necessidade de aprovação tão grande que trabalham num lugar que não gostam. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Trabalham num lugar que não gostam, para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar algo que não quer, para agradar uma pessoa que você não gosta. Putz, você entende isso? Você está num trabalho que não gosta, fazendo algo que não suporta, para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar uma coisa que não quer, para agradar pessoas que não gostam. Só para quê? Para ser aceito por outras pessoas. O único que precisa ser aceito por outra pessoa são as crianças. Você, chamado como imagem e semelhança para dominar, governar e multiplicar, só precisava ser aceito por Deus. E ele já te aceitou. Todo aquele que precisa ser amado vai se submeter a ser aprovado por outras pessoas. Todo aquele que não se sente amado, ele vai esperar isso da vida de outras pessoas. Sabe por que isso? Alguém não é amado? Alguém é amado porque não sabe qual é a sua direção. Alguém não é amado porque não sabe para onde vai. É como se você fosse fazer uma viagem. Imagina que você vai fazer uma viagem sem destino, não sabe para onde está indo. Aí você sai da garagem de carro e começa a dirigir. Aí o seu vizinho vê que você está dirigindo e fala: "Você vai viajar? Não, pera aí. Ó, pega um guarda-sol." Aí você coloca o guarda-sol dentro do carro. Aí você continua andando um pouco, a pessoa lá do outro lado tá: "Ó, você está indo viajar? Leva um par de esqui aqui, talvez você precise." Aí você pega um par de esqui e coloca dentro do seu carro. Aí você anda mais um pouquinho, a outra pessoa para lá: "Você vai viajar? Vou." "Ó, leva um violão aqui, talvez você precise." Aí você fala: "É verdade. Essa pessoa está querendo me ajudar. Ela não está querendo o violão, mas aí você bota." Aí outra pessoa lá está querendo descarregar uma geladeira da casa dela, sabe? Botar na beira da porta para alguém levar. E aí você passa. Ela falou: "Não, não, faz o seguinte. Leva essa geladeira com você, pode ser que você precise." Aí pega a geladeira, coloca em cima do carro e amarra ela. E aí você continua andando um pouco mais. Antes de sair do bairro, você já tem um guarda-sol, você já tem um part ski, tem um violão e uma geladeira. Aí você continua andando.
A pessoa fala, não, não, peraí, pega um colete salva-vidas. Eu tenho um colete salva-vidas aqui, eu tô fazendo uma limpa na minha garagem, tem uns coletes salva-vidas, leva para você, pode ser que você precise. Você nem sabe se vai para a água, mas pode ser. E você fala, é verdade, deixa, eu não sei para onde que eu vou, pode ser que eu precise do colete salva-vidas. A pessoa já não queria, ela joga para dentro do seu carro. E aí você continua nessa estrada. É isso que acontece exatamente você, que tem uma necessidade de aprovação de outras pessoas. As pessoas estão te dando coisas que elas estão fazendo uma limpa na garagem delas, você coloca dentro do seu carro. Porque não sabe para onde está indo, não sabe se vai pegar neve, vento, sol, chuva, praia. Você simplesmente está todos os dias enchendo seu carro de objetos que outras pessoas estão jogando fora. E aí você continua mais um pouco, aí passa por um vizinho e fala, ó, oh, não, espera aí, a gente tá fazendo uma limpa aqui, tem um armário, coloca o armário aí junto com a geladeira dentro do seu carro, pode ser que você precise. Aí você vai lá e coloca o armário dentro, em cima da geladeira, amarrado no seu carro. E aí você vai levando. E aí tem algumas pessoas paradas no meio da rua pedindo carona e você fala, ah, coitado dessas pessoas, deixa eu carregar ela dentro do carro. Oh, vocês não se importam que o carro tá meio cheio aqui, ó, tem um violão, tem um party, tem um armário em cima, tem uma geladeira, não se importa? Não, não tem problema, vem cá. E aí você coloca 3 pessoas que nem conheciam, porque coitado deles, estavam indo para fora, sozinhos lá. E o seu carro já estava cheio, mas sempre cabe mais algum, porque o coração é grande, sempre cabe mais um, né? Pode levar mais alguém. Aí você coloca 3 pessoas que nem conheciam e elas falam: para onde você está indo? Você não sabe. Então faz o seguinte: leva nós até a próxima cidade. Aí você desvia uma rota que nem sabia qual era para levar as pessoas para a cidade. Afinal, você não tem destino, não tem hora para chegar, não tem velocidade, não tem nada. Você vai lá, desvia o caminho e leva a pessoa para a cidade. Sabe o que acontece quando chega na outra cidade, onde você vai deixar as pessoas? Eu estou acelerando porque tem que acelerar o teu cérebro, tem que inundar de glutamato o seu cérebro para ver se você sai, destrava essa desgraça que estava na sua vida. Entra numa cidade para deixar as pessoas, você já desviou a rota, porque nem tinha rota, na verdade. Você chega lá, e chegando lá você encontra um restaurante abandonado. E a pessoa fala: não, oh, faz o seguinte, pega esse fogão aqui, leva para mim. Já que você deixou as pessoas, consegue fazer esse frete para mim? Aí você pega e vai fazer o frete para a pessoa. Aí chega em outro lugar e encontra mais pessoas no caminho. A pessoa fala: oh, pode me dar uma carona? Aí você, ah, pode ir, vem para cá. E aí você sai, ei, presta atenção, sabe onde você chegou? Em lugar nenhum. E só foi um burro de carga para as outras pessoas, tendo uma necessidade de ser aprovado por elas, porque era você é bonzinho demais, gastando a sua gasolina, a sua energia, estragando seu carro e ninguém parando para reparar. E você carregando as pessoas todos os dias. Isso é viver uma vida sem propósito. Logo, se você não tem agenda, você é agenda de outras pessoas. Cabum! Você entende isso? Se eu não tenho agenda, eu sou agenda de outras pessoas. O problema é o pessoal fala, ah, podemos reunir tal hora. Não, pode sim. Podemos fazer tal coisa? Não, podemos sim. Uma necessidade de ser aprovado por outras pessoas tão grande que aceita qualquer coisa. Eu lembro sempre um texto que eu vi uma vez, que era uma garota que chegou correndo num prédio e entrou no elevador e o assessorista lá, né, coloca os andares, perguntou para ela qual andar você vai. Ela vira para ele e fala o seguinte: o andar tanto importa, eu já estou no prédio errado. Assim, dane-se o andar, eu já estou no prédio errado. Quer curar, quer explodir esse muro da necessidade de aprovação? Você quer de verdade mesmo explodir, ou senão você vai passar uma vida inteira cansada. É por isso que olha para você, o ombro está lá para frente. Sempre cansado, sempre sem energia. Você quer explodir de vez esse muro da necessidade de aprovação e ter um caminho livre na estrada da vida? Aprenda a dizer não para as pessoas, porque não gera maturidade naquele que fala e naquele que recebe. Oh, presta atenção. Você precisa subir o nível de maturidade. Como que eu subi isso? Falando não. Todo não para outra pessoa é um sim para você. O problema é que você fala não para você e sim para as outras pessoas.
O Edson está sempre aqui, ele falou, tá sendo uma surra, está doendo as costas. Tá doendo as costas, vou parar de falar então. Chega. Todo não para alguém é um sim para você. Qual é o problema? Você vive uma vida como se fosse uma corrida dos ratos. Sabe aquele hamster que fica rodando na rodinha ali? Você passa uma vida inteira naquela rodinha, esperando algo acontecer. E quem sabe, um dia vai. E você fica ali somente esperando. Presta atenção. Você quer desfrutar na vida? Quem tem necessidade de aprovação não consegue desfrutar. Entenda que quem tem que te aprovar já te aprovou. Porque você fica preocupado, muito mais preocupado por quem fala mal de você do que quem te aprova. Presta atenção. Só vai falar mal de você aquele que nunca fez nada. Porque quem já fez tem compaixão de quem está fazendo. Quem já fez tem compaixão de quem está no processo. Pô, o meu coração está explodindo aqui. Eu não sei você, mas se eu fosse você ouvindo uma coisa dessa, já teria jogado a mesa para cima, o computador para o lado, o celular para o outro lado, e estaria comendo quina de parede nessa hora. Você não desfruta porque tem a necessidade de aprovação de outras pessoas. Ah, eu não posso fazer tal coisa. Ah, eu não posso fazer aquilo. Ah, eu não posso fazer. Oh, presta atenção. O mundo não vai explodir porque você vai desfrutar. Ah, o que as pessoas vão falar do meu trabalho se eu for desfrutar? Ah, o que as pessoas vão falar na minha família se eu for desfrutar? Ah, o que. Oh, presta atenção. Eu não sei se tem criança aí do teu lado, eu não vou falar isso para não rolar um corte, mas dane-se o que vão falar sobre você, presta atenção. O único que precisa te aprovar já aprovou, sabe o que ele fez para te aprovar? Ele mandou o único filho para morrer numa cruz por mim e por você. E isso foi uma correção de rota, isso daí nem era o plano original, era uma correção de rota, o resgate. E aí você está ignorando isso para ser aprovado por uma pessoa que você nem gosta. Enquanto você não eliminar esse muro da sua vida, não tem como você desfrutar. Porque toda vez que você estiver no seu carro, rumo para o seu propósito, mas a sua necessidade de aprovação for grande, vai ter que ficar desviando sua rota para levar as pessoas para o caminho delas. Todo aquele que tem necessidade de aprovação é um motorista levando as pessoas para a rota deles. Se você não tem uma agenda, você vai ser agente de outras pessoas. Se você não tem um destino, você vai ser o destino de outras pessoas. Se você não tem para onde ir, um propósito, você vai ser um meio de locomoção e de destino das outras pessoas. Pô, para de viver preocupado com as pessoas que não têm ligação alguma com o cumprimento do seu propósito. Vá cuidar da sua vida. Pô, presta atenção. Às vezes você olha para a sua capacidade. A sua capacidade sempre vai ser limitada, porém a sua potência é ilimitada. Não limita a sua capacidade. O único que tem limite é município. Você é em mais semelhança, eleito. Você é filho. Enquanto você não tiver um destino, você vai ser um meio de locomoção para o destino de outras pessoas. O Wesley perguntou, simples desse jeito? Não.
Simples como fazer uma maratona, Wesley. Simples como fazer uma maratona. Sabe por quê? Fazer uma maratona é simples, sim ou não? Você vai falar, não é simples, não sei o quê. Não, uma maratona você precisa colocar um tênis e calçar 42 quilômetros. É simples. Só que ela não é fácil. Pô, presta atenção. Uma maratona é simples, mas ela não é fácil. Começar a falar não para os outros é simples, mas não é fácil. Você está entendendo? Não, uma maratona mesmo para quem não treina é simples. Se você for comparar com outros esportes, por exemplo, velejar não é simples. Automobilismo não é simples. Skate não é simples. Hipismo não é simples. Correr é simples, mas não é fácil. Você precisa dedicar, treinar, suplementar, dormir bem, abdicar de festa, de bebida, não sei o que, tal, coisas para fazer o quê? Para ter uma alta performance. Então, o convite para você hoje é dar um não para alguém ou para alguma situação. Você vai listar no seu caderno do mapa da riqueza o que você precisa mudar. Coloca aí. O que eu preciso mudar a partir de hoje? Quem são as pessoas que eu vou ter que falar não? Coloca aí a tarefa. A tarefa de hoje é quem são as pessoas que eu vou ter que falar não e qual é o não que eu preciso dar hoje. Ô, presta atenção, às vezes eu nem precisava, mas eu falo não somente para treinar meu cérebro. Olha aqui, alguém mandou uma mensagem hoje. Olha só, a pessoa do meu time mandou um negócio, para mim, deixa eu te mostrar aqui, ó. No momento, não tem interesse. 8h54 da manhã, horário daqui. Não tem interesse. As pessoas vão te mandando coisas e você vai, porque falar não para coisa ruim é fácil. O problema é você falar não para coisa boa. Você entende isso? Escreve aí. O não me liberta da necessidade de aprovação. Foco no seu destino para seguir o mapa da riqueza. Para você seguir esse mapa da riqueza, você vai precisar dizer não para a agenda de outras pessoas para falar sim para sua agenda. Para entrar no mapa da riqueza, eu tive que fazer exatamente isso, porque pensa num cara que era o meio de locomoção para o destino de outras pessoas. Eu tive que aprender a dizer não. Porque o não, ele liberta. Tá na dúvida? É não. Não é não. Tá na dúvida? É não. Você fala, vou pensar. Quando fala, vou pensar, já abre um leque de possibilidade. Não, o não é não. O não é libertador. Você entende isso? Tamo juntos até depois do fim. Faz o seguinte, tira um print da nossa aula e você tira uma foto, você estudando. E hoje foi dia de desconstruir essa necessidade de aprovação. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, 0 tipo assim, não fez sentido, 10 fez muito sentido, eu já tive um putz, escreve aí que nota que você daria para o nosso encontro hoje e para a tarefa que você vai executar. Conta aí, de 0 a 10, qual é a nota que você vai dar. E se foi libertador, tudo que a gente falou hoje. Eu quero te convidar a tirar um print, bater uma foto da sua tarefa, ou me manda um direct falando, Thiago, não precisa nem falar o que é. Thiago, eu fiz a tarefa da aula de hoje e foi libertador. Falar não para fulano, não para uma situação, não para aquilo, não sei, foi libertador. Bora implodir esse prédio, ampliar o seu terreno,
para construir grandes coisas. Essa é a semana de implodir crenças, bloqueios e paradigmas. Que você continue sendo sal e luz por onde passar. Entenda que você foi chamado como lâmpada nessa geração. E como lâmpada nessa geração, você foi chamado para iluminar. O que a gente vai fazer? Uma ligação direta para acender a lâmpada. Tamo juntos, até depois do fim. Te encontro amanhã, 6 horas, só para você saber, tá rolando o 459 todos os dias, 4h59 da manhã. Te aconselho, você que está nesse mapa, que está nessa mudança, está vivendo essa jornada, assiste o 459, que ele já está explodindo a sua mente, seu coração, e vamos cair para dentro. Hoje é dia do não. Fala não só para treinar. Quer ver? Não. Só para treinar. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Te vejo no dia de hoje ou amanhã, a gente se vê aí. Valeu, gente. Tamo juntos. Tchau, tchau.